E aí, galera, Cruzeiro de Ronaldo está de olho em novo treinador e o bola da vez é o argentino Fernando Gago. Parece que o Cruzeiro está de olho nele. Negociações já começaram, né? Pelo que tá passando nas mídias da Argentina. O Gago já tem um acerto com o Cruzeiro, já chega com a sua comissão para poder comandar a equipe do Cruzeiro em 2024. Galera, eu queria a opinião de vocês. Será que Fernando Gago, um técnico jovem, 37 anos, é um nome bom para a equipe do Cruzeiro, galera, para a próxima temporada? Será que o Cruzeiro precisa ficar apostando em apostas para a próxima temporada? O Cruzeiro que não pode mais ficar passando sufoco, né? Lembrando que o Cruzeiro conseguiu se recuperar na reta final com o Paulo Autuori, mas o Cruzeiro não pode vacilar na próxima temporada e o Cruzeiro precisa também, né, galera? Precisa contratar, não pode ficar dessa forma. Né? O Cruzeiro precisa ir atrás de bons nomes, né? Porque o Cruzeiro é uma equipe gigante, né? Tem que voltar a figurar entre as melhores equipes do futebol brasileiro. Vamos acompanhar a imprensa esportiva aí do F360 falando tudo sobre o Cruzeiro e também sobre o Fernando Mude de Gago. chave e tente voltar a ser um Santos, porque o Santos dos últimos 3 anos. E eu falei aqui o ano inteiro, fui cornetado. Pior Santos da história. Eu acho que eu estava certo. Cruzeiro. Cruzeiro não. O Cruzeiro não caiu. O Cruzeiro permanece na Série A, está de olho num técnico estrangeiro, o Gago. Os nossos amigos da ESPN Sur, eles têm informações sobre o assunto. Vamos falar do Cruzeirão. Um abraço para o amigo Anjo Azul. Anjo... feliz, hein? Vamos lá. Aliviado. Oh. Compañeros, placer enorme saludarlos desde aquí, desde Argentina. Bueno, como ustedes sabrán, ya comenzaron las charlas formales entre Cruzeiro y Fernando Gago para que el ex técnico de Racing se convierta en nuevo entrenador de Cruzeiro. Un técnico que la verdad que le ha dejado mucho a Racing, principalmente en lo que fue su primer año. En la academia, estoy hablando del 2022, él estuvo 2 años dirigiendo a Racing y el 2022 de Racing realmente ha sido muy bueno, con un esquema táctico utilizado de 4-3-3, en donde se destacaban mucho los volantes y los extremos del equipo. De hecho, el año pasado, justamente hablando del 2022, fue el equipo que más puntos consiguió, 80 puntos en total. Este 2023 no ha sido para nada bueno de Racing, por eso Fernando Gago termina dando un paso al costado hace cerca de 2 meses y puntualmente lo que se le recriminó al entrenador en ese entonces es que perdió los partidos por ahí importantes o definitorios que a Racing lo podían significar la clasificación o incluso poder titular un campeonato. Bueno, lo cierto es que están en conversaciones, a mí me cuentan que hay muy buena predisposición por parte del ex jugador del Real Madrid y de Boca, de una trayectoria intachable en Europa, está muy interesado en la propuesta de Cruzeiro, después obviamente habrá que ver si se ponen de acuerdo en cuanto a los números y en cuanto a la duración del contrato. Tá aí, voltando, já tá voagito aqui. Qual o melhor nome para o Cruzeiro? Fernando Gago no Racing e Gabriel Milito no Argentino Júnior em 2023. É o plano B, né? É o plano B, o Gago no Racing, 48 jogos, aproveitamento 52,1, um título. O Milito, 40 jogos no Argentino Júniors, 50,8% de aproveitamento, não ganhou o título. Campanha da Supercopa Internacional contra o Boca Juniors, foi o título, é isso? Foi esse o título? Do Foi Racing. isso, né? Do Racing. Sim, é o que eu falei agora há pouco, né? Você destacou agora há pouco. Qual a sua avaliação? Era ele o técnico. Aí, ó, o elegante Gago na vestimenta e quando jogava bola também era elegante. Inclusive, foi o tema da nossa discussão aqui. Foi mesmo, Deixa pra lá a discussão. Vamos falar do Cruzeirão. Nos 2 casos era melhor que eles ainda jogassem. No caso, o Gago, ele teve uma carreira muito conturbada por uma série de lesões, né? Verdade. Ele se machucou demais, então a carreira dele não foi aonde poderia ter ido caso ele tivesse mais saúde, né? Inclusive, ela foi encerrada de forma abrupta por uma lesão que ele sofreu na final da Libertadores de 2018, quando jogava pelo Boca Juniors naquela partida contra o River Plate. Aí ele parou, desistiu, porque era uma lesão atrás da outra, né? Mas era um jogador de muita qualidade técnica, um segundo homem de meio campo. Ele era tido no início de carreira como substituto do Redondo, né? E foi para lá, inclusive, para isso. Os 2 são Fernandos, né? Exatamente. Mas, como técnico, é uma carreira ainda muito pequena, muito pequena. Ele começou no Aldosivi, de Mar del Plata, só que era um time com pouca estrutura, com pouco investimento, não teve grandes resultados, mas já tentou mudar
a maneira de jogar. É um futebol mais de bola no pé, de posse de bola, de troca de passes, de construção. No Racing ele teve mais repercussão, porque o Racing tem mais peso dentro do futebol argentino, capacidade de montar elencos melhores. Mas eu acho que ele ainda não foi testado num elenco com mais investimento, né? O Racing, como foi dito ali pelo companheiro lá da Argentina, o jogador que aparecia um pouco saía. Apareceu um pouco, sai. Destacou, sai. O Racing não segurava muito os seus jogadores. Então, o time era constantemente transformado, redesenhado. Saiu, bota alguém aqui no lugar, bota alguém. Era camaleônico. Vamos tapando buraco. Aí ficou difícil para ele. Camaleão, tipo Agora, David Bowie? Leão do rock? Eu acho que o Gago tem capacidade de fazer um trabalho melhor, mas ainda acho que falta um pouco de consistência. O Milito, que está ali, né, a outra alternativa, ele fez um trabalho de mais longo prazo, num time também sem recursos, mas que era mais consistente para mim. O time do Argentino Júnior. Muito consistente. Gosto mais do que vi do Argentino Júnior, do Milito, do que do Racing do Gago. De muita intensidade, quer a bola o tempo inteiro. Era um time mais competitivo que o Racing. O Racing jogava mais com a bola no pé. O Argentino Júnior O ideal seria uma comissão técnica dos dois. Não, assim, se eu tivesse que hoje escolher, escolheria o Milito. Mas entendo que o Milito também chegou a esse nível no Argentino Júnior, com pouco investimento, mas com um trabalho que durou quase 3 anos. Então ele teve no Brasil, construção de time ali. Eu estava falando do Santos, não era só em relação ao Santos, vocês sabem, o Brasil inteiro quase. Mesmo o Gago. Vão dar trabalho pro Milito na Raposa? Eu espero que sim. Eu gosto dele, eu acho ele um técnico hoje mais experiente e mais sólido, o trabalho dele mais sólido do que o trabalho do Gago. Mas nenhum dos dois é propriamente um vencedor, né? Ele porque também são carreiras curtas. Carreiras curtas, né? São muito curtas, né, prof? O Milito já tem mais experiência, já passou por outros clubes, teve dificuldade. O melhor trabalho dele foi agora, no meu modo de entender, foi agora no Argentino Júnior. Parece que para o jeito que o Cruzeiro se propõe a jogar, vale a pena dar uma arriscada no Gago. O Gago também precisou de tempo no Racing. Ele fica o quê? 2 temporadas? 2 temporadas. 2 temporadas inteiras. A primeira é melhor que a segunda. Ganha esse título. O Racing readquiriu um pouco de respeito nesse período. Foi protagonista, passou a jogar competições internacionais. A gente passou a olhar mais para o Racing, né? O Racing andava meio esquecido, como hoje anda esquecido. Professor, desculpa, ele já vem disso um pouco antes. Ele já vem, inclusive, com o Cudê. Sim. Com o Cudê, ele é campeão argentino. O Milito o campeonato mais difícil. Depois, ele teve uma época com o BKSS. Isso. Ele eliminou o Flamengo no Maracanã, de Libertadores. Foi. O BKSS. O Gago chega nos últimos 2 anos. Faz um bom trabalho, sim. Bem ou mal, ele mantém isso. O Milito ficou quanto tempo no Argentino Júnior? Ficou bastante? 3 anos. 3 anos. Esses casos... Ou 2 anos e 8 meses. E ele pediu para sair. Você citou Milito no Argentino Júnior, agora o Gago no Racing, né? Estamos citando. Me lembro, obviamente, do Gallardo, que ficou muito tempo no River Plate. São exceções ou o futebol argentino tem sido mais paciente com os técnicos em geral do que o brasileiro? São exceções. Lá eles trocam toda hora também? Muitos clubes trocam muito de técnico. Que pena. O River era uma situação do que era o Gallardo e dos resultados que ele trazia. Ele se transformou, ele já chegou como ídolo porque ele foi um grande jogador do clube. E ele chega ganhando... E ele conforme ele vai ganhando crédito. E ele chegou uma altura que ele se transformou em alguém indiscutível dentro do clube. Com a moral que tem hoje, por exemplo, o Abel no Palmeiras. Chegou num ponto que, ninguém mexe. O Gallardo só saiu quando ele quis. Mas eu interrompi... Ele ficou assim, maior que a diretoria. Assim. A diretoria não pode pensar em mandar o Gallardo embora. É ele que escolhe. O Milito no Argentinos Júnior, mal comparando, também revelou muita gente. Muitos dos jogadores no Argentinos Júnior foram formados ou cresceram com ele e depois saíram do Argentinos Júnior. Tem uma tradição no clube de revelar jogadores também. Agora, mas ele trabalhou bem com isso. Trabalhou bem. Desculpe, porque eu interrompi o professor. Desculpe, professor, mas eu senti que você não curtiu muito a ideia. Você acha que eles não têm cacife para pegar o Cruzeiro, os dois, nenhum dos dois? No momento do Cruzeiro tem uma necessidade premente lá, que é fazer esse time voltar a fazer gol, né?
Eu gostaria que a discussão tivesse mais em torno de quem o Cruzeiro vai trazer para isso ou que solução vai dar para o ataque. Jogador. Você tá Concordo. falando. E o Ronaldo Temos fez uma jogador- promessa em mesmo com aqueles que 2024 tem mais lá, ousada. De repente... Veremos. O Milito tinha esse problema no Argentino Júnior. Então, o Milito me Porque o parece... centroavante lá não funcionava, o Gabriel Ávalos. Ele vai encontrar Paraguai. isso de novo lá. Mas eu imagino que o Cruzeiro vai investir também para reforçar o elenco, Vai ter né? um elenco melhor. Já vai trocar de técnico? Antes Não. de tudo, nenhum dos dois é mágico. Então. Os dois vai fazer mágica. Senão não dá, né? Se puder trazer o Federico Redondo, ajuda, hein? Mas, então, a gente, Bom vai ter de ver, volante. a gente vai ter de ver o perfil de elenco do Cruzeiro, porque quando termina o Brasileirão e o Cruzeiro escapou faltando uma rodada, quando empatou com o Botafogo no Newton Santos, depois do empate contra o Palmeiras, que foi campeão no Mineirão, o Ronaldo, nas redes sociais, prometeu um 2024 mais audacioso, mais ousado. E isso foi encarado como, olha, vem mais investimento, vem jogadores melhores para 2024. Isso é muito importante. O Cruzeiro jogou um Brasileirão muito assim no fio da navalha em relação a ter um elenco limitado, não podia perder algumas peças, alguns jogadores jogaram realmente bem. Tem que Bruno subir Rodrigues o fez um nível belo do elenco. brasileiro, é isso, estou falando. Esperar para o Matheus Pereira Defensivamente, o que time ele se renda comportou mais muito esse ano bem. agora de 24. Né? Defensivamente houve um comportamento muito bom do Cruzeiro, o time foi pouquíssimas vezes vazado, já com o Pepa foi assim, até com o Zé Ricardo, o time fez jogos fracos, ele caiu rapidamente, mas o time sofria poucos gols, a defesa foi mantendo o time na Série A. E aí algumas vitórias no final, aquele 1-0 contra o Goiás, 1-0 contra o Fortaleza, tudo ajudou para o Cruzeiro não cair. O problema era no ataque, né? E as estatísticas do campeonato, a gente falava agora há pouco, né, Prato, sobre as estatísticas do campeonato. Mostram isso. Que enganam uma barbaridade também, Eugênio, vou te Não contar. engano, Umas é só um estatísticas retrato do que acontecia. Ué. Mas vamos devagar com estatística. Estatística, às do vezes, você vai recorde. muito em cima de estatística Não e é olha... muito em cima de estatística. Pro campo as é outra coisa. estatísticas Diga, ajudam a diga. gente a entender Em relação ao Cruzeiro, o que a gente percebe no pra campo. arrematar em o relação ao Cruzeiro, elas apontam que o Cruzeiro foi disparado o time que mais desperdiçou situações de gol no campeonato. Isso é Aquilo que a verdade. gente percebia olhando o jogo. A gente via isso. Aí você vai olhar a estatística, gols esperados, menos gols marcados. Sim. A distância é gigantesca. É disparado o time com maior diferença entre gols esperados e gols marcados. É estatística, ela prova isso. Time que mais fez gol de bola parada. Palmeiras. Isso não é o que a gente acha, que a gente não acha. Está lá. 20 gols de bola parada, Palmeiras. Atrás do Palmeiras, o Santos. A gente viu que o Santos fazia muito gol de bola parada. Galera, é o seguinte, né, assim, minha opinião agora, o Santos, no caso o Cruzeiro, né, vai fazer aposta igual o time do Santos, né, quer trazer treinador jovem ainda, né, que não tem ainda muito nome, né, então o Cruzeiro pode estar correndo risco novamente. Já aconteceu o que aconteceu nesse ano, né. Eu pensei, no meu pensamento, o Cruzeiro iria trazer um técnico de mais peso, um cara que pudesse, né, já um cara que já tá no futebol há um tempo, né? Um cara experiente. Mas parece que o Cruzeiro quer fazer experiência. Parece que o Ronaldo ele tá mais preocupado em pagar salários mais baratos do que manter uma qualidade. Esse é o objetivo do Ronaldo. Mesma coisa que ele tá fazendo no Valladolid, ele vai fazer no Cruzeiro. Enquanto o Cruzeiro não cair para a segunda divisão de novo, ele não vai sossegar. O Cruzeiro, se safou, ele vai voltar a fazer a mesma coisa que ele fez nessa temporada. Vai querer contratar jogadores. Salário é 30 mil, 40 mil, 50 mil. O cara quer pagar mais barato. O cara, entendeu? Quer fazer um campeonato brasileiro bom, mas não quer gastar. Felizmente tem que gastar um pouquinho. O Cruzeiro não quer gastar nada. Entendeu? Fica um pouco difícil. Eu até entendo, o Cruzeiro quer se reestruturar e tal. Mas assim, se for montar um time que montou nessa temporada, me desculpe, mas o Cruzeiro vai cair para a segunda divisão em 2024, que for com esse pensamento. Na minha opinião, assim, o Fernando Gago, nada contra, mas assim, eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, poderia trazer um cara já aprovado já. E não adianta você trazer um treinador, perdeu os 6 jogos, 5 jogos seguidos e vou mandar embora. Pô, não adianta. Na minha opinião, vai estar jogando o planejamento fora. Porque quando você fica trocando de treinador o tempo todo, seu planejamento vai só saindo. Porque chega um treinador, ele tem uma visão diferente de jogo. Atrapalha, porque o jogador, a cada treinador novo que chega, é um método diferente de trabalho. Então o jogador tem que ficar se readaptando o tempo todo e o trabalho nunca anda. É mais fácil adaptar um estilo de jogo ali, de trabalho, do que treinadores que vai chegando o tempo todo e fazendo várias mudanças, assim. O Cruzeiro precisa abrir o olho, porque não dá para ficar fazendo apostas para 2024. Tem que ser realidade. Realidade, pés no chão. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre o Fernando Gago no Cruzeiro. Será que vai dar certo? Será que ele é um bom nome para o Cruzeiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.